Não tem volta mais, agora está confirmado o destino de Joel na segunda temporada de The Last of Us. Se tinha alguma dúvida do que poderia acontecer, se vai ser igual ou se vai ser diferente do jogo 2 The Last of Us, agora a gente tem a resposta por meio do showrunner da série mesmo. E aí, vai ser daquele jeito ou não vai ser? Pois é, se você quer entender, eu vou explicar tudo, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje estamos de volta pra voltar a falar sobre The Last of Us. Isso mesmo, a grande resposta veio. Só que antes de começar isso aqui, eu quero falar com você que segue o canal e tem interesse em algum dia trabalhar com o YouTube, porque assim, pra muitos parece ser distante conseguir fazer um dinheiro com essa plataforma, mas de 2 anos pra cá surgiu uma modalidade que eu já tenho usado, que você pode gerar aquela renda extra todo mês sem aparecer no YouTube. E sim, eu acho que todo mundo que tem algum conhecimento sobre essa plataforma devia compartilhar um dia. Por isso, dia 10 de maio, eu vou fazer uma aula exclusiva lá pelo Zoom, aula gratuita, ensinando o passo a passo de como você pode fazer para começar, o primeiro passo para você tirar essa renda extra do YouTube. Se você tem interesse em dar esse passo, clique no primeiro link no topo da descrição. Você vai ter acesso ao grupo só para quem tem interesse mesmo, só para quem quer saber, que são essas pessoas que eu quero que estejam lá para aprender. Mas vamos lá, vamos voltar a falar disso aqui. Temporada 2 de The Last of Us, eu quero dizer que, é possível que ainda esse ano de 2023 já comecem as gravações, mas ali pro final do ano isso aí já foi dito por atores, por membros da produção, muita gente, e que sim, a gente tem algumas confirmações novas que foram trazidas, como por exemplo a nova cidade que vão usar para as gravações, que confirma um ponto que vão adaptar lá do jogo 2. Pois é, a cidade já confirmada é Vancouver, lá no Canadá. Isso mesmo, a primeira temporada foi toda gravada na região de Calgary, agora estão indo para essa cidade que é uma cidade com uma geografia e com prédios muito parecidos com a cidade de Seattle, que é a cidade que é abordada lá em The Last of Us Parte 2, Obviamente tem que dar spoiler, não tem como, alerta aí pra quem não quer. Pra quem não sabe, lá em The Last of Us Parte 2, ele vai em direção em Seattle, onde passa boa parte ali da história do jogo, pra poder praticar esta grande vingança que ela tem e que começa, a história da maior parte do negócio é baseada nisso. E sim, já dá pra ver que na segunda temporada a gente já vai ver ela praticando essa vingança, o que abrevia muito o grande acontecimento, caso vá ter ou não, que é a famosa morte do Joel, E agora sim, depois de muita especulação, teorias e diversos pontos, a gente tem a resposta se isso vai acontecer ou não. E como é que veio tudo isso? Eu vou explicar. Tá aqui, a matéria que o site Squire fez de entrevista ali com Pedro Pascal, várias fotos artísticas dele reveladas, várias entrevistas sobre diversos pontos da carreira dele, mas o ponto principal é um trecho em que é focado em The Last of Us. Falas de entrevistas que fizeram com Pedro Pascal, falas da Bella Ramsey, a atriz da Ellie, e também do Craig Mazin, o showrunner. E olha isso. Eles começam aqui, relembrando o que aconteceu no final da primeira temporada, foi uma adaptação bem de acordo com o jogo, a questão do hospital, da Ellie, o principal ponto. E aqui eles mesmos dizem, que é possível que o amor público, tipo assim, o que as pessoas gostam do Joel ou não nesse mundo fique um pouco mais complicado, porque ele saiu matando um monte de gente. E o próprio Pedro Pascal fala na entrevista, talvez a essa altura eu saia das ruas por um tempo. Mas aí que vem, aqui é dito sobre o The Last of Us Parte 2. Eles mesmos dizem que tem um segredo que foi aberto que eles vão trazer nessa matéria, sobre algo importante que acontece com o Joel lá no jogo 2, Só que eles ressaltam aqui uma fala da Bella Ramsey, a atriz da Ellie, que ela disse que se isso acontecer no programa, ela não sabe se vai estar emocionalmente pronta. Só que aí vem o trecho de fala que eles revelam do próprio Craig Mazin, o showrunner. Olha o que ele diz. Isso deve ser bastante óbvio para qualquer um agora, mas não tenho medo de matar personagens. O importante a notar é que Neil Druckmann, o criador da série e dos jogos, nem eu nos sentimos constrangidos pelo material de origem. A confirmação do que vai acontecer com o Joel, a confirmação de que eles não têm medo e receio nenhum de seguir o que acontece lá no jogo 2, que é a morte do Joel, ou seja, o Joel vai morrer na série sim, principalmente por
nessa frase aqui que ele fala, ó, isso deve ser bastante óbvio pra qualquer um agora. Ele mesmo, o showrunner, trata como óbvio que o Joel vai morrer. Ah, João Vitor, ele não falou tá confirmado que o Joel vai morrer. Óbvio que ele não ia falar tá confirmado que o Joel vai morrer, mas não precisa de mais nada. Com essa fala aqui, ele tá ressaltando que é óbvio que eles vão adaptar igual ao jogo 2. Ou seja, pra quem ainda não está preparado, pra quem tem suas críticas e tudo mais, independente, prepare-se, porque o taco de golfe vem aí na série, na segunda temporada. A não ser que também mudem a forma, né? Muda o taco de golfe pra outra coisa. Mas Abby já tá confirmada desde antes pra segunda temporada, isso já é oficial. E agora ele ressalta que é óbvio que vai acontecer essa morte do Joel. Assim, sinceramente, eu, assim como a maioria, eu acho, né, não tinha muita dúvida de que isso ia acontecer. Eu acho que seria muito pior pra série se eles não matassem o Joel do que se eles matassem. Matar também vai gerar polêmica, vai dividir as pessoas. Já teve gente que já comentou que não vai ver mais a série se ele morrer. Mas tem mais das falas que ressaltam mais um pouco do que vai acontecer. Presta atenção. Na sequência aqui, a gente vai ver uma fala que eles destacam na matéria do Pedro Pascal. Até dando um zoom melhor aqui, você vê, ó, Pascal não jogou o jogo, nem assistiu a cena em que a coisa acontece, da morte do Joel. Ele não jogou o jogo 2. Mas ele sabe disso, ele sabe que vai acontecer. Embora ele não tenha informações sobre para onde os escritores irão, ele diz a opinião do próprio ator do Joel sobre a morte do personagem. Ele diz não faria sentido seguir o primeiro jogo tão fielmente apenas para se desviar severamente do caminho. Aí o cara da matéria fala, né, que olhou para ele, os olhos iluminados com malícia, encolhe os ombros novamente. Isso foi o que o ator, né, fez na hora da entrevista. E depois ele completou. Então sim, essa é a minha resposta honesta. Ou seja, dos showrunners, da produção e principalmente dos atores, já tá aquela ideia de que vai acontecer, de que tá óbvio que ele vai morrer. O próprio ator do Joel concorda mais com a ideia de que o Joel morra do que ele fique vivo e desvie totalmente da história. Já tinham ressaltado que podem ter algumas mudanças radicais da história do jogo 2, mas não é esse ponto que vai ser a mudança. Esse é o ponto principal e ele vai permanecer. E agora sim, não sei se você percebeu, eu trouxe a informação sobre a questão de Seattle lá, de que vai ser adaptada, né, pela cidade de Vancouver sendo gravada, que confirma que na segunda temporada vai ter esse trecho da Ellie, né, indo atrás da vingança, ou seja, aumenta mais ainda aquela probabilidade da morte do Joel já ser no primeiro ou segundo episódio. Eu continuo acreditando nisso e agora mais ainda, porque o foco das gravações inteiras da segunda temporada é Vancouver. Tinha algumas teorias de que poderiam contar de um jeito diferente, né, a segunda temporada, de que ao invés de seguir, né, com o tempo presente, a Ellie tendo vingança e o Tommy e tal, eles pegarem todos os pontos de flashback lá do jogo 2 e jogarem a segunda temporada inteira, assim. Não ter a morte do Joel logo no início e mostrando o que acontece até chegar na morte do Joel, contando diferente do jogo. Mas não tá direcionado pra isso. Devem contar de uma forma muito parecida. As mudanças radicais que tinham falado parece que vão ser em outros aspectos. E assim, quero falar pra vocês que, da minha opinião, eu tô curtindo. Eu curto essa ideia deles ouvirem os fãs, deles fazerem as coisas de acordo com o jogo e a perspectiva tá boa. Apesar de que vai demorar, né? A temporada deve sair só em 2025, início do ano. Também tá parecendo mais que a parte focada em construir a Abby, né? Que é a parte do jogo, que é de gameplay da Abby, que é a segunda metade do jogo 2, vai ser mais pra terceira temporada que eles vão construir a personagem. Então devem manter sim a receita de a segunda temporada gerar toda a raiva, a maior raiva ser ali pra a Abby mais pro lado de vilã, a galera entender mais o lado de Joel e Ellie, pra só na terceira eles tentarem inverter isso, igual eles fazem no jogo, e fazer a gente entender mais do lado da Abby, tornando o Joel e Ellie os vilões. É mais ou menos isso que tá se projetando. Eu quero que você coloque nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião, se gostou ou não gostou da notícia sobre a questão da morte do Joel. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma atualização que tá vindo, deixa o like. No mais é isso aí, logo eu tô de volta com muito mais. Um abraço, fui!